Amado Pai querido, nós entramos na Sua presença, meu Deus, na tarde dessa terça-feira. E queremos agradecer, meu Deus, pelo dia, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias, meu Deus. Agradecer pela oportunidade de estar aqui. Meu Deus, vivemos tantas glórias. Que esse revestimento só venha aumentar, que a Sua glória só venha, meu Deus, ser derramada sobre nós, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor nos permitiu, meu Pai, possuir através do Teu Espírito. Perdoa as nossas falhas, tudo que falamos, tudo que pensamos, tudo que fizemos, meu Deus. Meu Pai, que possa ter impedido, afastado, até mesmo bloqueado o Teu Espírito Santo de nossas vidas, nos perdoa. Meu Deus, vá, meu Deus, sobre o Teu povo. Meu Deus, que o Senhor tome controle desse dia, que essa hora que passaremos juntos, meu Deus, não seja somente, meu Pai, um protocolo, que essa pessoa veja como uma oportunidade da vida, que todo bloqueio, meu Deus, que toda visão embaçada, que todo tampões ouvido, que todos mordaça nas bocas, meu Deus, venham ser tiradas. Meu Deus, reveste a todos nós com esse Espírito, Senhor. Que cada um, meu Pai, vive em si, meu Deus, algo novo, algo especial sobre, meu Deus, esse novo tempo, esse novo mover, meu Deus, que o Senhor está nos levando. É um mover poderoso, é um tempo poderoso, meu Deus. E que só o Senhor, meu Deus, através da Tua graça, através do Teu favor, meu Deus, através da Tua misericórdia, que vai fazer sim, meu Deus, os pequenininhos, os insignificantes, os insatisfeitos, os endividados, meu Deus, viverem o extraordinário. Meu Pai, é acima do ordinário, acima do normal, acima do natural, meu Deus. Que possamos, meu Pai, ser aquilo que o Senhor nos criou para ser. Que essa nossa identidade, Senhor, venha ser implodida, meu Deus. E que possamos mostrar que somos um povo íntegro, meu Deus. Um povo que vive na retidão, um povo que se desvia do mal, um povo que teme ao Senhor. Porque o Senhor sabe, e nós também sabemos, que somente com um coração sábio, somente, meu Pai, com a sabedoria no falar, a sabedoria no orar, a sabedoria no sacrificar, que vai poder, meu Pai, liberar coisas poderosas, meu Deus. E que o Senhor, meu Pai, esteja conosco, meu Deus. Que cada dia, Senhor, seja uma glória maior. E que esse culto, essa palavra, meu Pai, venha nos elevar a um patamar ainda que nós não conhecemos. Meu Deus, muitos estão aqui, meu Deus, precisando de uma posição, de uma resposta, de uma assinatura. Precisando, meu Pai, de um favor, precisando de um milagre, meu Deus, no dia de hoje. E está no lugar certo. Esse é o lugar, meu Deus. A Tua palavra diz: me alegrei quando me falaram, vamos à casa do Senhor. Obrigado, meu Deus. Esteja conosco. E que toda situação, meu Pai, que pode sim estar travada, bloqueada, amarrada no dia de hoje, o Senhor possa gerar um destravamento, um desbloqueio, um aceleramento, uma desamarração e um desaprisionamento, meu Deus. Que possamos, meu Pai, ser um povo poderoso, um povo forte, um povo que o Senhor nos permitiu ser, um povo que através da graça, meu Deus, possamos sim, meu Pai, ser um povo que é um povo imbatível. O Senhor poderia ter nos chamado, meu Pai, para ser prisioneiros, escravos do Senhor, e seria maravilhoso.
O Senhor poderia ter nos deixado como criatura e seria perfeito e maravilhoso. Mas o Senhor nos chama de filhos. Os filhos de Deus. Os filhos, meu Deus, que através da nossa obediência, através de Jesus Cristo, podemos sim herdar toda a herança que o Senhor tem guardado para os filhos. Obrigado por esse privilégio, meu Deus. Obrigado por essa honra. Obrigado, meu Pai, por estar no lugar certo, na hora certa. Obrigado por estar, meu Deus, no momento certo. E, Senhor, com o coração certo. Porque somente o coração que vai nos elevar a lugares, meu Deus, que a Tua palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos, nem o coração humano foi colocado, penetrado, por aquilo que o Senhor tem guardado, para aqueles que o amam. E nós te amamos, meu Deus. Ah, Senhor, nós te amamos. Mas queremos ser conhecidos, meu Pai, não por um amor, meu Deus, de rede social, não por um adesivo na lateral ou atrás de um carro, meu Deus, não com uma camiseta de uma cruz, meu Deus, simbolizando fé, mas pelos nossos frutos, Senhor. Porque a Tua palavra diz, conhecereis a árvore pelo fruto, somente pelo fruto, meu Deus. E que o Teu povo possa sim, meu Pai, dar frutos. Frutos de gratidão, frutos de cura, frutos de libertação, frutos, meu Deus, de retidão e de integridade. Frutos, meu Pai, do amor ao próximo, frutos do perdoar, do aconselhar, do consolar, do exaltar, do auxiliar e do encorajar, Senhor. Ah, meu Deus, obrigado. Fala conosco, fala em cada coração, meu Deus. Que não haja lugar, meu Deus. A distância, meu Pai, nunca foi um problema para o Senhor. E que hoje, mais uma vez, o Senhor mostre o seu poder em cada transmissão, em cada coração, meu Deus. E que Teu Espírito possa tomar, meu Deus, como a água. Ah, meu Deus, onde você coloca a água, ela vai tomando os espaços. E da mesma forma o Teu Espírito. Que o Teu Espírito tome essa casa. Que o Teu Espírito tome, meu Pai, essa família. Tome esse trabalho. Tome, meu Pai, esse ambiente. Que o Teu Espírito, meu Deus, exalte, levante, cure, meu Deus, todas as feridas. E que verdadeiramente possamos ser um povo que seja 100% integralmente curado, que não haja mais feridas nos nossos corações, e que aonde havia feridas, agora haja cicatrizes, meu Deus. Cicatrizes que nós podemos sim apresentar com orgulho. Havia uma ferida ali, mas eu fui curado e sarado por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um. E eu peço, meu Deus, que o Senhor possa me conduzir, me auxiliar em cada palavra, em cada oração. Que verdadeiramente não seja eu, mas seja o Teu Espírito conduzindo essa reunião. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Vamos ler na versão Bíblia Viva. Se para alguém o evangelho que pregamos está oculto, ele está oculto para aquele que está se perdendo. 4. Satanás, o Deus desse mundo, pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. Vemos que Satanás ele anda cegando, e quando nós falamos que ele está incapacitando de ver, não é o mundo, mas sim os próprios cristãos. O cristão que sabe da palavra, sabe do Evangelho, conhece, e muitas vezes
acreditando que conhece, que é um servo usado, que faz e acontece, o que acontece? Além dele ser cego, ele leva a sua família, aqueles que cruzam o seu caminho, leva todo mundo no mesmo caminho dessa cegueira que ele possui. Como diz aqui ainda em Lucas 6,39, na King James, Jesus falando. Então Jesus lhes propôs também uma parábola. É possível um cego guiar outro cego? Não acontecerá que ambos venham a cair em algum buraco? As boas novas dividem as pessoas em duas categorias. A primeira categoria, as que permanecem na escuridão, aquelas que só veem trevas. E a segunda categoria, as que são iluminadas por Deus. Ao trazer pessoas para si, Deus as remove do reino da escuridão e leva a todos à luz da sua divina presença. O Deus deste mundo luta contra as mudanças, luta contra as boas novas e sempre vai travando os corações. Porque se você tem um coração amargo, um coração invejoso, um coração julgador, um coração que condena, que não perdoa, que só olha ao lado da malícia, você vai viver sempre na escuridão. E dessa forma o diabo sempre alimenta esse tipo de sentimento. E o que acontece? Você continua na escuridão. Falei ontem aqui, quantas pessoas se dizem de Deus? Falam, acontece, diz que é guiada e vai lá no hospital. Eu não estou dizendo que não acontece, muito pelo contrário, eu acredito. Mas a questão é que nós não podemos ser como Naamã. Fora de casa é o capitão do exército da Síria, respeitado, mas dentro de casa é o leproso. Por que Deus usa essa pessoa que se diz que vai e prega em igrejas, que leva a cura, que acontece, que revela palavras, mas dentro da sua vida as coisas não acontecem? Eu lembro de um casal, como eu falei ontem, que viviam em situações, mas todo momento estava pregando em uma igreja, pregando ali, pregando aqui, mas não conseguia vencer. Depois, quando eu comecei a cuidar deles, as coisas foram sendo reveladas. Tinha mensagens que ninguém me falou, eu mesmo vi. Dela criticando, falando mal de pastor, falando mal de bispos, falando mal da igreja, falando mal de tudo. Condenando, julgando, de alguma maneira, criticando tudo que tinha. Aí você começa a entender por que a vida da pessoa não vai. Porque você pode sim ser usado por Deus. O ímpio é usado. A mula, a Bíblia aqui diz que a mula foi usada para falar com Balaão. Mas não quer dizer aprovação. É ser usado para uma obra, mas nunca viver essa obra. É ser usado para realizar milagres, mas nunca viver os milagres. A Bíblia diz, chegará no dia lá do juízo, do tribunal de Cristo, e muitos dirão, Senhor, Senhor, expulsei demônios, falei muitas línguas. O que falará? O que vai acontecer? Afaste-se de mim, pois não vos conheço. Deus usou a luz para descrever a pessoa transformada. Paulo também usou. E o que Deus disse sobre ele? Que seria um instrumento para tirar as pessoas dessa escuridão. Afinal, ele foi um cego por muito tempo. Paulo foi um caçador de cristão.
e sabia muito bem o significado de viver longe da luz. Quando Ananias orou, impôs a mão sobre ele, a Bíblia diz que escamas foram caindo, como a diz aqui em Atos 9:18. Imediatamente, no mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo. A sua visão foi restaurada, então ele se levantou e foi batizado. Somente quando as escamas caem, e a decisão do se levantar, você começa a viver uma nova criatura, você é batizado, você pode ser usado. Não adianta viver porque todo cego vive por baixo, não se levanta. Olha as coisas terrenas, olha o que está no chão, mas a Bíblia diz, olhe para o alto, pois de lá que virá o seu socorro. Não podemos ajudar alguém que não admite ter problemas. Quantas vezes vemos aqui pessoas chegando, pessoas de anos de igreja, cheio de situações, cheio de problemas, cheio de insegurança, cheio de complexo. Eu lembro de uma obreira, olha como as coisas são graves. Eu lembro de uma obreira, que o dia que ela foi, foi ela e o marido conversar, eles estavam ali, falei bom dia para o marido começou a falar comigo tal, e a coisa foi desenrolando, e a coisa, falamos de alguns assuntos e seguiu a vida. Depois de 2 semanas, essa mulher veio falar comigo, falou, bicho, você tem alguma coisa contra mim? Eu falei, por quê? Porque tal dia eu estava eu e meu marido, o senhor não falou boa noite para mim, você só falou para ele? Eu falei, não, eu não estou acreditando. Está 2 semanas, eu crescendo, ouvindo a palavra, praticando, ajudando o próximo, me relacionando com Deus, jejuando, orando, crendo, lendo a palavra, e você está 2 semanas preocupado com uma boa noite. Nós temos que ter misericórdia, porque um dia nós já podia estar, e já esteve do outro lado. E eu falei para ela, se caso eu falei, por que você não me deu boa noite? Porque você não foi e me corrigiu nesse momento. Se caso passou, você ficou parada durante 2 semanas. 2 semanas você não cresceu. 2 semanas o diabo cirandou na tua cabeça. 2 semanas você ficou cega. 2 semanas não, uma vida. As pessoas estão paradas na vida porque o irmão não fala boa noite, não fala boa tarde, porque o outro não ajudou em tal coisa. As pessoas estão paradas com amargura de pai e de mãe, pulando emprego em emprego, pulando de relacionamento em relacionamento, vivendo e se divorciando, vivendo se entregando, se enchendo de medicamentos. Conheci uma pessoa esses tempos que ela tomava remédio, porque caso ela tivesse dor de cabeça, o remédio já fazia efeito. Ela não estava com dor de cabeça, mas ela tomava que caso ela estivesse com dor de cabeça, o remédio já estava no corpo e já ia fazer o efeito. Viciadas em remédio. Não confiam em Deus, acostumaram a buscar alívio, melhoras, acostumaram como Saul, não buscou resolver o problema, buscou um alívio, um medicamento. Qual era o medicamento? Era Davi. Quando Davi tocava, o espírito maligno saía e ele ficava bom, mas depois ele voltava. Nunca houve essa cura, nunca houve essa busca por um relacionamento de Saul. Portanto, não podemos haver, e não tem como haver uma mudança em uma pessoa, se essa situação não é revelada, se você não assume que você tem um problema com você, se você não tem a humildade de assumir, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor me ajude a parar de ser julgador, arrogante,
preguiçoso. Eu preciso que o Senhor me ajude a te conhecer. Não importa se todos que nos cercam veem um problema. Se nós não estamos vendo, não tem como mudar. Não há como um médico arrancar um tumor maligno de uma pessoa, não é benigno, mas um maligno, se ele não abrir e remover. A pessoa precisa entender que tem coisas que precisam ficar ruins antes de ficar boas. É preciso expor a situação, abrir as feridas, assumir que não consegue sozinho, pedir perdão, fazer o caminho de volta, como Elias fez na caverna, como Jacó teve que fazer, voltar para começar a recomeçar de novo. Aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 diz: por isso temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuições pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. E o que nos revela isso? Revela que Deus, Ele quer um povo que saiba quem é, que não viva uma imagem que não seja a imagem real. Quando nós estivermos no tribunal de Cristo, não vai valer aquilo que eu acho que eu sou, aquilo que eu quero que as outras pessoas vejam, mas sim a imagem real revelada. Cada ser humano tem 3 imagens. Primeiro, a imagem projetada, a forma que desejamos que os outros nos veem, nos enxergam. A segunda imagem, a imagem percebida, de fato, é o que os outros nos veem. E a imagem real é a forma de como realmente somos. É a forma de como Deus nos vê e o que será revelado no tribunal de Cristo. Não adianta você querer mostrar que você é espiritual. Não adianta que você quer mostrar que você é aquela pessoa que é revelada, que cura, que acontece, que é a melhor mãe, é o melhor pai, é o melhor profissional. Você pode tentar, mas o que você vai viver é uma bipolaridade. Como cansa. Nós, por um tempo da minha vida, para não dizer quase toda ela, eu vivi com o entendimento que o parecer era melhor que ser. Então, a minha visão era só que eu precisava parecer que eu era espiritual. Mas você sabe o que isso gerava? Primeiro, travas na minha vida. Segundo, eu era uma pessoa falsa, porque eu não era quem eu realmente sou. Terceiro, era cansativo. Você aí que sustenta uma imagem que não é uma imagem real, a imagem que Cristo vê e te enxerga, porque Cristo ele enxerga a imagem do coração. Se o teu coração é aquele coração que não é aquilo que externamente você está mostrando, você chega no final do dia cansado, exausto, porque isso cansa. Você mostrar outra imagem, você querer parecer uma pessoa que não é, isso cansa, isso é cansativo, isso é desgastante. A adversidade, muitas vezes, ela faz o homem conhecer a si próprio.
Pelo menos na maioria das vezes. Eu não digo sempre. Porque muitas vezes, quando nós realizamos trabalhos sociais, né? Às vezes eu estou lá e eu fico observando aquelas pessoas com potencial, pessoas inteligentes, pessoas que falam bem, pessoas muitas vezes até de boa aparência, acostumados a dormir na rua, não manda, não tenta. E é possível, é tão possível que eu lembro de uma pessoa que um dia, em um dos trabalhos que eu estava realizando, ela me pediu uma Bíblia. E eu fui e dei uma Bíblia para ele. E aí, eu vi que essa pessoa começou a ler essa Bíblia. Deu 1 ou 2 semanas, ele saiu daquele ambiente. Porque primeiro, tem que ser como Abraão. Sai da tua casa, do meio da tua parentela, você precisa sair do ambiente. E quando ele saiu desse ambiente, ele veio aqui, uns quarteirões para cima da igreja. E ele foi, com o dinheirinho que ele tinha, ele comprou uma caixinha de jujuba e começou a vender no sinal. Deu 2 semanas, ele já estava com uma caixa, umas 20 caixas de jujuba. Deu 1 mês, ele já estava com um celular e estava morando em um albergue. Depois ele alugou um quarto. Quando você quer, é possível. Mas pessoas que se acostumam, porque muitas estão lá, deitadas na rua, vendo o rato passar, barata passar por cima, mas não se mexem. Se acostumaram a viver naquele ambiente. Mas para você sair, você precisa mudar aqui dentro primeiro. A diversidade precisa te alterar. Você não pode viver achando que você é lixo. E não estou dizendo que essas pessoas são, tá? Antes que há uma interpretação, de maneira alguma, eu amo essas pessoas. Eu trabalho, faço toda semana esse trabalho. Agora a questão que a Bíblia diz, ele te tira do lixo e coloca sentado em príncipes. Está lá na palavra, pesquisa. Ele te tira do lixo e coloca sentado entre príncipes. Não importa a situação, pode estar a situação mais baixa possível, ele vai te tirar e te colocar no lugar onde ele quer. Se você analisar e ver quem eram os valentes de Davi, eram os endividados, os insatisfeitos, era aquele povo que sobrou, mas daquele povo, depois que o Espírito Santo entrou, o mais fraco valia por 100, o mais forte valia por 1000. Não tem como. Um pobre, um rejeitado, nasce muitas vezes com uma visão de insignificância. E à medida que vai crescendo, essa pessoa aprende que ela não é aquilo que foi colocado dentro dela. Ela aprende com a vida que não tem valor e que as suas opiniões não importam. Quantas vezes a gente vê jovens buscando com todas as suas forças agradar os pais. Mas quando o pai não valida, mas quando o pai não dá atenção, quando o pai rejeita, eu lembro que a bispa disse que ela tinha uma memória, que quando era pequena, muitas vezes, quando ela chegava em um dos pais dela, esse familiar empurrava ela. E ela por muito tempo, ela não gostava que encostasse no braço. Porque ela lembrava que aquilo era uma rejeição, e mais uma vez ela lembrava que aquilo estava sendo empurrada, ela estava sendo rejeitada. Quantas vezes a gente vê que os jovens tentam, os pais não validam, não dão atenção, rejeitam, e o que acontece? Eles desistem, os jovens. E a forma da desistência deles é sendo rebeldes, é se juntando com amizades erradas, é entrando no mundo das drogas, é se perdendo no mundo, é não se valorizando e saindo com muitas mulheres, ou mulheres se entregando para muitos homens.
o próprio comportamento dela muitas vezes atrai isso. Eu já falei com pessoas que se sentiam rejeitadas, mas a rejeição estava tão dentro dela que ela estava plantando a rejeição nas pessoas. Ela rejeitava as pessoas e se sentia mais rejeitada ainda. É um ciclo vicioso. Isso não acaba, isso não para. Porque quanto mais você planta, mais você colhe. Quanto mais você planta amor, mais você colhe amor. Quanto mais você planta educação, mais você recebe educação. Mas quando mais você planta a falta de educação, rejeição, condenação, mais você colhe isso para a própria vida. E você vê pessoas que você não consegue ficar 5 minutos perto dela. Ela chega, você já sente o espírito mudar, sem ela abrir a boca. Porque são pessoas que estão amarguradas, não libera, não quer mudar. Assim, quando eles se tornam reis, quando eles entendem por que foram criados, por que estão e qual é o projeto de Deus para eles, a vida dele começa a crescer. Essas pessoas agora não estão mais numa vida miserável, sentimentos miseráveis, relacionamentos miseráveis. Agora, relacionamento prospera, vida profissional prospera, casamento prospera, os filhos estão prosperando. Ele se torna uma pessoa importante para o mundo. E ainda pode até se sentir insignificante em alguns momentos, mas isso vai sendo trabalhado. Eu sempre gosto de falar que é necessário os gatilhos. Você muitas vezes chega em Deus. Se você por muito tempo na sua vida fora de Deus, muitas vezes na sua infância, você viveu muita necessidade, faltou comida, faltou muitas coisas, teve muitas vontades na vida. Isso cria uma crença de escassez. E essa crença de escassez, ela tem que ser mudada quando o gatilho é ativado. Então você vem para Deus, você vive, muda a sua mente, você começa a prosperar, o teu caminho, você casa com mais, você começa a ser abençoado no casamento, na família, conquista casa, conquista carro, começa a viver o extraordinário. Mas quando vem num tempo como uma pandemia como essa, que tudo começa a fechar, que tudo começa, você não pode abrir nada, essa pessoa é obrigada a fechar o seu comércio, e ela começa a ver escassez e viver o mesmo tempo de 20 anos atrás que não foi trabalhado, ela começa a viver e pensar de uma forma escassa. E sabe o que ela faz? Ela para de dizimar, ela para de ofertar, ela começa a ter uma mente miserável, de escassa, não ajuda mais ninguém, para de vir na igreja, começa a olhar o litro do combustível, começa a olhar o valor do passe do ônibus, começa a olhar as necessidades básicas. Por quê? Porque aquilo não foi trabalhado. E se aquilo não foi trabalhado, ela vai voltar na pior hora que você menos espera. Quantas vezes a gente vê isso? Pessoas que acabam se destruindo e destrói as relações com as pessoas, destrói os casamentos, destrói toda a sua família, tudo aquilo que foi construído. Deus, Ele chama todos nós para liderar, para cuidar, para amar, mas você pode ser o escravo que virou rei e não mudar o interior. Se você não se vê como uma pessoa importante aqui dentro, no pior momento ela vai aparecer. Nós precisamos mudar de dentro para fora. Nós precisamos alterar aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que plantamos. Se Deus nos coloca na posição do transbordar, do abençoar, do perdoar, por que muitos não estão fazendo?
Eu gosto de falar, quando eu falo com uma pessoa e convido ela para evangelizar, porque isso não deveria acontecer. A palavra aqui é muito clara, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ide, não está se relacionando a homem, mulher, criança, idoso. Está relacionado a todos. Todos nós temos a mesma missão missionária, levar a palavra de Deus. Mas quando eu falo para essa pessoa e convido ela, vamos evangelizar? Deixa Deus te usar para algo grande. Deixa as pessoas terem a oportunidade de conhecer o seu testemunho, quem você era, quem você está se tornando, quem você é hoje. E eu falo para ela o seguinte, a partir do momento que você se assemelha ao que Cristo fez, esse ministério de cura, o ministério da palavra de Jesus Cristo, quando você se assemelha a Ele, você começa a amar ao próximo. Você não adianta você somente vir na igreja, vem buscar por você, busca pelo seu financeiro, busca pela tua saúde, busca pelo teu profissional, e não transborda na vida de ninguém, não ajuda ninguém, não doa uma cesta básica, não quer falar de Jesus, não quer pregar a palavra, tem vergonha de se assumir cristão. O que isso acontece? A tua vida amarra. Porque quando você sai pela rua para pregar o evangelho, quando você se torna um instrumento de cura, de mudança, de libertação para outras pessoas, coisas da tua vida são destravadas na hora. Por isso que eu conheço tantos evangelistas abençoadíssimos em todas as áreas. Porque Deus, Ele transborda na vida, porque Ele tem um orgulho de ver os seus pequeninos, os seus filhos, falando da palavra dEle, você sendo esse testemunho vivo, esse instrumento para outras pessoas. É tão bonito essa pessoa que se assume cristão. É tão bonito quando a gente vê pessoas naquela reunião de trabalho, a empresa traz um comes e bebes e ela fala, gente, espera um pouquinho, vamos orar antes de comer, vamos orar antes de a gente começar a nossa reunião, deixa eu assumir, me dá esse passaporte, esse distintivo da autoridade que já recebi, e eu quero orar aqui. Não tem vergonha. Aquela pessoa que não aceita escolas, denominações, ideologia de gênero, escolas que querem colocar coisa na cabeça dos seus filhos. Não, no meu não. Nos meus filhos não. E eu ensino dentro de casa. Porque se você começa a pegar, você vai lá para Israel, você pega aqueles judeus, essas criancinhas pequenininhas, bota nós tudo no bolso. Lê tudo, sabe tudo. Nenhuma criança, ninguém consegue tirar o que eles aprenderam, porque aquilo foi fixado. E hoje, eles sabem quem são. E ninguém mais daqui vai tirar. Se você não coloca a coisa certa cedo, o mundo vai colocar. Não existe neutralidade nesse mundo. Não adianta você achar que eu vou levar meu filho no domingo, e ele vai lá na escolinha, e ele vai ouvir a palavrinha, e tudo vai funcionar com a perfeita paz. Chega em casa, o filho faz o que quer, assiste o desenho que quer, vê o filme que quer e só tem porcaria na TV. Bota no YouTube, vem umas bênçãos, para não falar tranqueira, de Felipe Neto, que só joga as crianças para a imoralidade, para as drogas. Só coloca a confusão mental. Eu estava vendo, uns tempos atrás, uma pessoa, um homem, endemoniado, se vestindo de mulher, com a fantasia de Frozen, e falando, olha, amiguinho, se seu pai não deixar você assistir o meu programa, pega o celular dele e joga na piscina. Pega o computador dele, o trabalho dele e joga lá na rua. Rabisca o carro dele com faca.
Não deixe ele fazer isso com você. E ele todo de barba, de vestido, trazendo essa confusão se não era homem e mulher. E destruindo aquela criança. Mas ele não é o errado. O errado é o pai e a mãe que deixou isso acontecer. O errado não é isso. O diabo é somente um cachorro na coleira. Se você corta a coleira, ele fica sem coleira. A coleira é quem dá o Espírito Santo através de mim, da autoridade que eu tenho sobre Deus, sobre quem eu sou, e que o diabo não vai passar pela minha porta. A minha casa domina e determina aquilo que eu coloco, e aquilo que entra é Deus. Eu preciso colocar Deus. Os meus filhos precisam saber quem são. Hoje, se eu pergunto para cada um, quem você é? Eu falo, Davi, quem você é? Antigamente ele falava, eu sou Davi. Mas hoje ele fala, eu sou filho de Deus. Os dois, pode perguntar. Vem aqui na igreja, vai lá na escolinha e pergunta para eles. Quem eles são? Eu sou filho de Deus, sou inteligente, sou capaz, sou valente, sou corajoso. Eles vão falando todas as qualidades dele, porque eles são aquilo. Em Cristo Jesus, nós somos tudo aquilo que ele nos prometeu. Nós somos mais que vencedores em tudo. Nada é colocado se eu faço a minha parte. Mas você precisa assumir. Se você não assume que você está negligenciando a sua casa, você não vai mudar seus filhos. Se você não traz à luz as coisas e assume que eu estou falhando sim como pai, eu estou falhando sim como mãe, e eu não estou dizendo que você tem que ser crucificado, tá? Eu estou dizendo que você precisa mudar, é necessário. Se você não muda por você, muda pelos seus filhos. Ajuda eles, eles precisam de ajuda. A gente está vendo aqui, eu sempre falo, sábado mesmo que a gente fez o evangelismo, né, dos jovens diamantes, eu coloquei a visão da família. É tão bonito aquele evangelismo quando a gente vê o pai e a mãe junto com a camisa de jovem diamante, o pai e a mãe, o filho e a mãe, o pai e o filho, o avô, o neto, o tio, o sobrinho, a família evangelizando. E quando a gente sai nessa rua para falar da palavra, você vê homens, mulheres olhando aquilo, não entendendo. E fala, meu Deus, meu filho não dá nem bom dia para mim. E eu estou vendo ali uma coisa que eu nunca vi, um pai e um filho juntos, falando a palavra de Deus, falando da verdade. Essa é a verdade que fomos chamados para pregar. Não existe mais verdades, porque se for fora da palavra de Deus é mentira. E a única verdade é de Cristo, e a verdade vos liberta. Cristo liberta, Cristo levanta, Cristo exalta, Cristo encoraja, Cristo consola, Cristo aconselha, Cristo é o melhor professor, é o melhor advogado. Cristo, através do Espírito Santo, o Espírito Santo mostra que tem ciúmes, a Bíblia diz, ele tem ciúmes de nós. Então, como você está se entregando, está fugindo do enfrentamento? Nós temos que trazer. Você pode ter uma importância aqui fora, mas dentro vai continuar sendo uma pessoa sem importância, sem valor, se você não se assumir. Não adianta, como eu acabei de falar, não adianta você ser escravo que virou rei. Você pode ter uma coroa, você pode ter uma manta, um véu, você pode estar sentado no trono, ainda dentro de você tem atitudes de escravos, pensamento de escravo, visão miserável, julgadora, condenadora. Saiba quem você é, porque através de quando você se assume, entende a sua identidade, acabou. Ninguém pode tirar isso de você. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pega esses pequenos minutos. Né? Esse portal que Deus está nos abrindo hoje. E assuma.
Fala para Deus, meu Deus, realmente, eu estou vivendo isso, eu sou assim mesmo, né? Eu quero ser diferente, eu não aceito mais isso. Eu não aceito ser essa casca, eu não aceito mais ser esse pai, essa mãe negligente, eu não aceito mais ser esse cristão de domingo, cristão domingueiro, cristão só que vem só na Santa Ceia. Eu não aceito mais ser essa pessoa miserável, que acha que é difícil, é pesado buscar a Deus. Deus tem que ser algo que tem que entrar no seu sistema imunológico. Da mesma forma que você não pensa para respirar, para beber água, para ir no banheiro, você não pode pensar para orar. Isso tem que estar dentro de você, uma necessidade espiritual. Você não vai ficar pensando mais nisso, porque isso é obrigatório. Se eu não ir no banheiro, eu morro. Se eu não respiro, eu morro. Mas se eu também não oro, eu vou morrer. E a maior e a pior morte que tem é a morte espiritual. Fala com Deus. Obrigado por tudo. Obrigado pela palavra, pela mensagem, pelas revelações, pelos corações, pelas mentes. Obrigado pelas mudanças, meu Pai, pela Tua misericórdia que não acaba. A Tua palavra diz: a sua misericórdia é eterna. Ah, meu Deus, obrigado. Eu peço, meu Deus, que essa palavra venha trazer mudanças. Mudanças internas, Senhor. Que a partir de hoje, se havia algum escravo, que ele seja liberto em Cristo Jesus. E que ele viva o seu reinado, porque o Senhor chamou a todos nós para ser reis, meu Deus. Essa mentalidade de rei. Nós fomos criados para reinar, Senhor. Você não criou pessoas subjugadas. Você não criou pessoas que foram criadas somente para ser mais um. Mas através da graça do Teu Espírito Santo, o Senhor nos deu o poder de heróis. Ah, meu Deus, a TV fala muito sobre superpoderes. Mas é o cristão, meu Pai, que tem superpoder. É o cristão que é imbatível. É o cristão, meu Pai, que pode falar o que for. E o que sai da sua boca vai acontecer. Nós cremos. Eu abençoo, meu Deus, e consagro a cada um. A cada um, meu Deus, que ora, que pede, que está clamando nesse momento. E que cada palavra, meu Deus, que cada oração, que cada clamor, meu Deus, seja realizada, concretizada, materializada de forma imediata. Que essa terça-feira não termine sem o Senhor entregar boas novas. Porque a partir de hoje, meu Deus, o Senhor está colocando, meu Pai, a visão. Muitos estão sentindo, meu Pai, coisas, escamas cair dos olhos. Porque agora está vendo o que não estava vendo antes. Consegue ver os erros, os acertos, consegue ver, meu Deus, que do jeito que estava não ia dar certo, e nem estava dando. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui, pedindo o Teu poder sobre nós, para que todos nós possamos ver, receber essa visão de águia, essa visão do discernimento, da revelação, a visão, meu Pai, de anteceder e de enxergar o que pode sim acontecer. O Senhor está nos dando a graça para saber como pensar. E a forma de pensar é somente a forma que Cristo nos ensinou, meu Deus. Somente a forma revelada pelo Espírito. Obrigado, meu Deus. Nós te amamos e nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor fez e está fazendo e irá fazer nas nossas vidas.
Em nome do Senhor Jesus. Amém.